Fala, turma, beleza? Aqui, professor Marcos. Então, passando para a gente comentar e discutir aí a nossa APC, tá? Nós vamos comentar aqui o conteúdo que está sendo cobrado na APC e também as atividades que vocês deverão estar realizando a partir dela, beleza? Então, nós vemos aqui a APC, né, competência, habilidade, o objeto de conhecimento, né, as ocupações territoriais, colonialismo e neocolonialismo, e aqui nós vemos o comando. Estamos iniciando o segundo bimestre. Para darmos continuidade ao que foi estudado no bimestre anterior, o espaço geográfico, vamos estudar a partir de agora as formas de ocupação desse espaço, e para isso é preciso, né, compreender aí dois conceitos, o colonialismo e o neocolonialismo. Eu coloquei aqui, sugeri aqui que vocês leiam esses dois textos, tá? Está disponível no link aqui, mas também no final da APC, em anexo, vocês podem também acessar o texto sem problemas, beleza? Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho o conteúdo aqui, vamos ser bem direto, né? Para a gente não deixar o vídeo, né, tão longo e cansativo. Para isso a gente vai comentar aqui as diferenças entre colonialismo e o neocolonialismo. São dois conceitos que expressam aí dois processos que ocorreram ao longo de séculos, né, e que têm as suas diferenças, certo? Então vamos lá, o colonialismo. Então teve o seu auge, né, entre os séculos 16 e 17, tá? E foi motivado pelo crescente mercado capitalista europeu, né? Um mercado capitalista comercial e mercantil. Os estados absolutistas da Europa empenhavam esforços nas missões que lhes rendiam grandes lucros e domínio de terras. Eles tinham como objetivo, nesse caso, extrair os produtos, né, de áreas além mar, no caso da América, por exemplo, né, das terras que hoje formam o continente americano, certo? Extrair que tipo de produtos? Metais preciosos, por exemplo, né, no caso do território que hoje corresponde ao Brasil, né, a madeira também, certo? E levavam para a Europa, para as metrópoles europeias, fazerem ali as trocas mercantis, né? E eles justificavam tudo isso pela missão religiosa, ou seja, espalhar, disseminar o cristianismo aos povos pagãos, né, do mundo, convertê-los ao cristianismo, ao catolicismo, né? Essa era uma das justificativas para o colonialismo, né, a ocupação de terras distantes, mas na verdade o objetivo era basicamente acumular, extrair riquezas desses locais, pessoas, escravizar pessoas, né, mão de obra. E o foco central do colonialismo, esse primeiro momento, né, do processo de colonização que nós tivemos, foi o que hoje corresponde à América, certo? Então, quando a gente trata de colonialismo, estamos falando do primeiro momento, tá, do processo de colonização que houve ao longo do tempo, aí, dos séculos, a partir do século XIV, XV, né, com o início das grandes navegações. Tá? E o primeiro momento, o foco central era os territórios, as terras que hoje formam aí o continente americano, América do Norte, América Central, América do Sul, né? No caso, o Brasil, por exemplo. E nós tivemos um segundo momento que ficou conhecido como neocolonialismo. Então, né, a palavra neo, novo, né, novo colonialismo, um novo processo que se inicia ali, que tem o seu auge já no século XVIII, XIX e XX, e também parte do século XXI, principalmente por influências imperialistas, né? O motivo, mais uma vez, está atrelado ao sistema capitalista de produção, na sua fase financeira e monopolista, certo? Relacionado à segunda revolução industrial, onde havia necessidade de maior exploração de recursos minerais, de novos mercados, de mão de obra, né? Então, por quê? Porque novas indústrias, novas formas de produzir estavam surgindo, estavam sendo criadas, estavam sendo desenvolvidas, indústrias do ramo da elétrica, química, metalurgia, farmacêutica, transportes, tudo isso estava
né, crescendo, se desenvolvendo rapidamente, principalmente no continente europeu. Então, eles necessitavam expandir os seus mercados, eles necessitavam de áreas para explorar, né. Nós tivemos aí um apoio gigantesco do Estado burguês liberal, a predominância do poder econômico capitalista sobre as decisões do Estado. Então, as grandes indústrias, né, bancos, instituições financeiras influenciavam bastante esse processo. Como eu já havia falado, tinham o objetivo de extrair matéria-prima que fomentava a indústria de base, angariar novos mercados, né, consumidores e mão de obra barata. E a justificativa, né, eles justificavam esse processo como uma missão civilizatória, ou seja, havia uma crença de superioridade, né, da civilização europeia, que diziam ser superiores aos demais povos, e por isso eles precisavam levar os seus costumes a esses povos, principalmente na África e na Ásia, certo? Então foi um momento de intensa exploração do continente africano, que até hoje ainda permanece, né, muitos territórios, muitos países ali, nações africanas ainda continuam dependentes, né, de países europeus aí no caso. E diante desse processo de colonização, colonialismo e neocolonialismo, nós tivemos formas diferentes de exploração ou de implantação de colônias. Nós tivemos ali a colônia de exploração, que foi a mais utilizada, né, nos territórios aí, onde havia a submissão aos interesses da metrópole, havia um pacto colonial, ou seja, a colônia estabelecia um pacto de explorar aqueles recursos e também pessoas, né, com chefes tribais que viviam ali, estavam estabelecidos ali. Basicamente, ocorria a exploração de metais, pedras preciosas, agricultura de gêneros tropicais, né? No Brasil aí foi a agricultura extensiva de cana-de-açúcar, por exemplo, né? Havia ali a plantation, como ficou conhecida, né? Ou simplesmente o latifúndio monocultor escravista com produção voltada para o mercado externo. E nós tivemos um outro tipo de colônia, que foi a colônia de povoamento. A colônia de povoamento ela foi estabelecida principalmente na América do Norte, em partes da América do Norte, né, que hoje formam o Canadá e os Estados Unidos, né, parte da Oceania, no caso Austrália e Nova Zelândia, e por isso foram locais que acabaram se desenvolvendo mais. Então, esse processo de colonização, ele provocou um desenvolvimento desigual entre os lugares. Por isso, hoje, nós temos, né, uma forma de classificar os lugares, né, em desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos, que isso tudo é um legado, né, é uma consequência desse processo de colonização, ou dessas formas de colonização, e da colônia de exploração e colônia de povoamento. O Brasil, no caso, foi uma colônia de exploração portuguesa, e por isso ficou atrasado em relação aos outros, né? Porque a colônia de exploração tem como objetivo explorar, extrair o que há de mais valioso e levar para outro lugar. E já a colônia de povoamento, as pessoas se estabelecem naquele local e basicamente as riquezas permanecem ali, né? O que é produzido fica para aquele povo que está estabelecido ali. Então, por isso nós temos Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, por exemplo, num patamar de desenvolvimento muito maior, né? São considerados países desenvolvidos, né, no mundo hoje. Certo? E aí a atividade que vocês têm que desenvolver aqui, turminha, é o seguinte. Vocês vão fazer 2 quadros comparativos que vocês podem ver aqui. Quadro comparativo 1, colonialismo, neocolonialismo. Vocês vão colocar aqui, né, por exemplo, colonialismo, quais séculos? Neocolonialismo, quais os séculos também que ocorreram? A economia no colonialismo estava baseada no quê? No neocolonialismo, qual era a forma de economia? A política, como estava estabelecido? Quem dominava? Eram os estados absolutistas? Não, eram as monarquias. Como que se dava isso? Qual era o objetivo no colonialismo e qual era o objetivo no neocolonialismo? O que justificava esses processos, né? Foco geográfico. Quais territórios eram ocupados ou foram ocupados e explorados no colonialismo? Quais os territórios e áreas e terras foram ocupadas e exploradas no neocolonialismo? Quadro comparativo 2, colônia de exploração e colônia de povoamento. Então, vocês vão
abordar aqui quais as características da colônia de exploração, quais as características das colônias de povoamento, tá? Porque tinham características diferentes, como está aqui acima, né, onde foi discutido, onde eu comentei, beleza. Então não é nada difícil, são 2 quadros comparativos, vocês vão copiar no caderno e responder. Ah, professor, se eu imprimir e fizer aqui mesmo, sem problemas, não tem problema nenhum, vou estar aceitando da mesma forma, tá? E é isso então, turminha. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Até a próxima, fiquem com Deus. Então, essa aula que foi gravada aqui, nesse momento, é porque nós não teremos aula no Meet, certo? Devido a uma reunião que nós estamos fazendo aqui na escola, justamente no horário, tá? Então, é isso. Fiquem com Deus, até a próxima. Grande abraço.